Boa tarde. Nessa minha apresentação, eu gostaria de ressuscitar alguns pontos que a gente fez na primeira e na segunda aula e que a gente acabou levando para os fóruns, que para mim se dividem principalmente em duas questões, que no caso são a definição de um instrumento musical segundo o sistema Hornbosch-Lisaks, né? Mais abrangente que isso, mas dentro do sistema que a gente pôde entender que, entre aspas, qualquer coisa pode ser um instrumento musical. E a segunda questão do como um mesmo instrumento pode ter mais de uma subclassificação, que surgiu com essa questão do a guitarra, e o Patrick levou pra gente no fórum. E eu achei que foi bem interessante. Então eu vou ler algumas citações aqui que eu acho que valem a pena ser relembradas, no sentido de entender tudo isso. A primeira delas é do Henrique, que diz que, para ser universal, um sistema de classificação deve basear-se num princípio único, lógico e coerente. Se numa classificação pretendemos incluir todos os instrumentos de todas as épocas de todo o mundo, atuais ou antigos, eruditos ou populares, ocidentais ou orientais, teremos que nos basear num critério uniforme para que não haja instrumentos impossíveis de classificar ou classificáveis em mais de um grupo. Um tal critério deve assentar em algo que seja essencial, indispensável e qualquer instrumento musical. Tendo isso em mente, eu acredito que o sistema Hornbosch-Lisaks propôs uma abordagem pertinente sobre o assunto, porque ele permite, de certa forma, essa inclusão de instrumentos que podem não ser considerados instrumentos não tradicionais, sejam eles quais forem. Continuando a citação, tem a parte que ele diz: é curioso notar como Hornbosch e Sachs estavam preocupados em estabelecer uma discussão aberta sobre a sistematização dos instrumentos, e por outro lado queria mostrar como é que suas ideias se concretizavam na prática. Deste modo, intitularam o seu trabalho apresentado em 1914 de Sistemática dos Instrumentos Musicais, uma tentativa de classificação. Tendo essas ideias em mente, entramos na questão da abrangência que eu estava falando, que do meu ponto de vista pode ser observada nessas duas linhas possíveis. A da definição, que nos permite dizer, por exemplo, vocês já assistiram aquele vídeo do cara tocando violão com uma máquina de lavar? Então, a máquina de lavar é um instrumento? Ou também aquele vídeo que o cara tá tocando violino com o... com a torneira da pia dele lá e ela faz um barulho que faz um som pedal e ele toca o violino junto. Logo, a torneira da pia é um instrumento musical? Isso foram coisas que surgiram também nos fóruns. Numa das discussões dos fóruns, o colega Gabriel comentou sobre como chegamos à conclusão durante a aula de que qualquer dispositivo que emita som e seja usado para a expressão musical pode ser considerado um instrumento musical. E dentro do comentário da Ana também achei bem interessante a parte que ela falou: para ser considerado arte, alguém tem que dizer arte. Lembrando que essa questão também não se inclui só também na questão da classificação, mas também do que é arte, que contexto esse instrumento está sendo utilizado. E daí a segunda linha, o segundo ponto da questão da abrangência de como o instrumento pode ser classificado de mais de uma forma, a gente tem o debate do e a guitarra, pois afinal, ela é um cordofone ou um eletrofone? Ela é um instrumento de cordas beliscadas ou friccionadas? Todas questões que a gente, de certa forma, pode responder que sim, mas ao mesmo tempo essa dúvida eu acho que é importante ela existir. E eu acho importante também lembrar um comentário que o Henrique fez no capítulo dos idiofones, que é o seguinte: convém ainda frisar que alguns dos instrumentos seguintes podem produzir sons que dão uma certa sensação de altura. Portanto, não existe uma fronteira bem demarcada entre os idiofones de altura definida e idiofones de altura definida e de altura indefinida. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter em mente que não tem uma resposta certa para essas classificações e que é importante não ter, justamente para que a gente possa manter a discussão aberta sobre a sistematização dos instrumentos, para que a gente possa realmente manejar e entender essas informações e relações que a música nos coloca todos os dias.